Oi, crianças! Hoje nós estamos na nossa aula de artes, certo? Com o nosso novo LV3, que já está disponível na escola. Quem não veio pegar, venha pegar, que nós já vamos começar os conteúdos da nossa aula, certo? Referente ao nosso LV3, tá bom? Nós estamos caminhando aí para o nosso terceiro bimestre, tá certo? E vou iniciar hoje com o primeiro conteúdo do livro de vocês, que vai falar sobre a arte intrigante, certo? Nossa aula de hoje vai ser sobre a arte intrigante. Tia, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos estudar vários tipos de artes, certo? De obra de arte, de artistas diferentes, de movimentos artísticos diferentes, tá certo? Peguem o LV3 de vocês e vamos começar a nossa aula. No livro de vocês, na página 254, olha só, certo? Nós temos aí a abertura do capítulo que vai falar sobre a arte intrigante. Olha só o que nós podemos observar nessa abertura aqui dessa imagem, né? É uma arte bem bizarra, né? Também existia naquela arte artes bizarras, né? Meio que assombrosas, assustadas, né? Que eles faziam, né, para representar o medo, tá certo? Isso aqui é uma arte bizarra. Na página 255, coloque aí no livro de vocês, vocês vão acompanhando aí, tá certo? Temos por que criar uma arte bizarra, certo? Vimos na abertura do capítulo que tem uma arte bizarra lá, certo? Vamos lá. Afinal, não seria melhor vermos somente coisas agradáveis? Por que fazer uma arte bizarra? Não seria legal ver só coisas bonitas, né, feitas em arte, feitas em quadros, né, para as pessoas observarem? Por que ver as coisas estranhas e bizarras? O ser humano expressa por meio da arte tudo aquilo que vê, sente, gostaria de ver, já sentiu ou deseja. E no meio disso tudo existem situações tristes, né, desagradáveis, estranhas, esquisitas, excêntricas, certo? Então, não é só a boniteza, né, coisas lindas, coisas felizes que os artistas tentavam representar através da arte, mas também o medo, né, o que eu poderia dizer, uma coisa assustada, triste, certo? Então, tudo aquilo que representa sentimentos, né, eles transmitiam e faziam os seus quadros. Temos aqui, continuando, o bizarro em nosso cotidiano. Como é o bizarro no nosso dia a dia? O bizarro e o medo fazem parte da nossa vida e estão presentes em diferentes situações do nosso cotidiano, em intensidade distinta. Às vezes sentimos um medo pequeno, daqueles que dá até um friozinho na barriga, ou olhamos com desconfiança para uma situação nova, que nos desafia a avançar em relação aos nossos conhecimentos. Nessa situação, podemos sentir incômodo ou medo. O que é que quer dizer bizarro? Olha, aqui do lado tem aqui o dicionário, o glossário, ó. O que é que quer dizer bizarro? Aquilo que é estranho, grotesco ou incomum e pode provocar um incômodo por ser diferente. Aquilo que é diferente, que incomoda você, pode ser bizarro. O termo também é usado para se referir a algo grandioso, nobre e elegante, que causa espanto por sua originalidade, certo? Então, isso é bizarro. Tia, o que é que a senhora quer dizer com isso tudo? Que existe também a arte bizarra, onde os artistas, né, representavam, através da pintura, certo? Esse estilo, esse movimento de arte bizarra, tá certo? Temos na página 256, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Lá em cima no cantinho, na 256, nós temos aí uma RA, certo? Eu já falei para vocês que um RA pode ser um vídeo, pode ser um jogo, pode ser um infográfico. O que é um infográfico? Que eu já falei para vocês. O infográfico é uma informação, onde ele vai apontando os tópicos principais, certo? Nesse caso aqui, ó,
É tipo um infográfico, não é um vídeo, certo? Ele vai apontar informações sobre esses tipos de artes, tá certo? Vamos lá. E a arte que ele vai falar aqui, certo? É do maneirista, certo? Ou seja, que faz parte do maneirismo, outro movimento artístico, certo? Daquela época que fez parte, certo? Da arte. Tem a arte bizarra, que nós acabamos de ver. Agora vamos para o maneirismo. É um outro movimento, um outro tipo de artes. Temos aqui um bonequinho e a setinha, certo? Que ele vai possibilitar o bonequinho andar e mostrar para nós alguns tipos de artes. Vamos movimentar ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Primeiro. O primeiro é de 1525 a 1528. Nós temos aqui, olha só essa arte aqui, ó, certo? Do maneirismo, certo? É um óleo sobre madeira, que essa arte representa a Igreja da Santa Felicidade. Olha só. Vamos ver aqui o próximo. Esse aqui é 1527 e 1529. Temos aqui também do maneirismo. Todas são do maneirismo, certo? Vamos ver o nome dessa obra de arte que tem aqui. Madonna, o Criança com Santos. Certo? Muito bem. Temos aqui essa outra. 1585 a 1587. Certo? Assunção. Olha só. E temos essa outra, 1586 a 1588. Deixa eu colocar mais para cá para me ver. Antero Cande. Igreja de São Tomé. Lá da Espanha. E temos aqui essa outra. 1592 a 1594. Tô demorando um pouquinho, crianças, porque tá pequenininho aqui para mim ver essa RA, certo? Tô tentando ler a Última Ceia da Itália, esse daqui, ó, Última Ceia. Vamos ver se tem mais. Não tem mais. O bonequinho acabou. 1, 2, 3, 4, 5. 5 obras de artes, certo? Do maneirismo que nós vimos aqui. E para entendermos um pouco mais sobre o maneirismo, ó, aqui está aqui uma outra obra de arte do maneirismo, que vocês têm na página 256, A Agonia do Jardim, olha só, de Greco, certo? O pintor foi Greco, eu acho. Olha aqui, isso mesmo, eu Greco, certo? Vamos lá entender um pouco sobre o maneirismo. Em diversos países da Europa do século, olha esse século XVI, 16, qualquer artista com habilidades manuais poderia se aperfeiçoar na arte dos grandes mestres. A arte parecia cada vez mais saturada e por isso precisava de uma nova renovação, certo? Foi onde surgiu esse movimento conhecido como maneirismo. Em torno de 1515 surgiu o maneirismo. Ele é um estilo artístico que durou até 1600, durou foi muito tempo, hein, crianças? Em que os artistas buscavam a própria maneira de criar, inspirados nos mestres antigos de arte, mas com originalidade, retratando cenas de maneira que causasse dramaticidade. Então, era uma obra de arte, né, onde tinha que ter um drama, certo? O nome maneirismo vem da palavra italiana maniera, que significa de forma simplificada, a sua maneira. Então, era a maneira, cada artista da época do maneirismo tinha a sua maneira de pintar. Em Veneza, Jacopo, né, chamado de Tintoretto, Tintoretto é muito famoso, viu, gente? Começou a pintar a sua maneira, procurando focar cada vez mais a sensação de obra poderia causar no observador, bem como a sua narrativa, que era o objetivo de seu trabalho. Vamos ver uma obra de arte de Tintoretto, olha só aqui embaixo, ó. Certo? No livro de vocês dá para ver bem direitinho essa obra de arte, tá? Aqui é porque está um pouquinho pequena. A obra de Tintoretto foi uma grande inspiração para outros artistas,
certo? O El Greco, Domésticos, certo? Vistas como profanas, inacabadas e piadas de mau gosto. As obras de El Greco só foram valorizadas no século XX, com os movimentos da vanguarda, servindo como inspiração, certo? Então, tivemos o Tintoretto, muito famoso na época do maneirismo, e outros artistas se inspiraram nas suas obras de arte, certo? Na página 257, temos Natureza Morta Vanitas, um outro movimento artístico. Nos Países Baixos, especificamente na Holanda, o maneirismo foi importante para o desenvolvimento de um gênero de pintura que foi conhecido como vanitas, em que se representavam coisas ou seres sem consciências, certo? Como frutas, louças, flores, instrumentos musicais, né? Então, era tipo de vanitas que não tinha tipos de sentimentos, certo? Essas coisas são coisas materiais. Chamada e conhecida como natureza morta, por isso era conhecido como natureza morta, tá bom? Eles pintavam objetos, certo? Que não tinham sentimentos. Os artistas maneiristas perceberam que esse gênero de pintura poderia ser muito desafiador tecnicamente e estavam interessados em mostrar o domínio da prática da pintura, criando composições em que a luz incida diferentes pontos com cores, formas e texturas diferentes, como a obra Vanitas, certo? Temos ela aqui embaixo, ó. A palavra vanitas vem do latim e significa vaidade. Esse tema foi tão importante que se tornou um movimento artístico específico e, por meio da natureza morta, apresentou lições morais repletas de simbolismos, certo? Vamos lá. Nesse gênero de pintura era recorrente o uso de objetos, como eu falei para vocês, eles pintavam objetos que não tinham sentimento. Poderia ser escudos, colunas ou espadas, que representavam o poder, a moeda de ouro, tecidos em veludo, pérolas e conchas, sempre coisas da riqueza, né? Que remetem à riqueza. Flores murchando ou apodrecidas, borboletas e velas com fio de fumaça, já se apagando, que representavam a fragilidade da vida. O livro, olha só que o livro, que simboliza a imortalidade, certo? O crânio humano, que representa a vida breve, que somos mortais, certo? Então, esses tipos de coisas que vocês, né, podem ver nas obras de arte, né, como eu falei para vocês aqui, eram, né, tipos de vanitas, certo? Na página 258, temos outro estilo, outro movimento artístico, certo? Conhecido como barroco. Ó, nós já vimos a arte intrigante, certo? Que são aquelas artes bizarras que transmitiam medo, né? Para assustar as pessoas e tudo. E também vimos também o maneirismo, que era a própria arte que o artista criava, seu próprio estilo de arte, certo? Vimos agora as vanitas, que representa a natureza morta, né? Que eram pintadas objetos que não tinham sentimentos, certo? E agora nós vamos ver um outro movimento conhecido como barroco. Continuidade, o barroco se desenvolveu no século, olha só que século é esse, 17, e início do século 18, na Europa, hein? Olha só onde ele surgiu. Ele se diferencia do maneirismo, então ele é diferente do maneirismo, que o antecedeu por dramaticidade, emoção e grande contrastes entre claro e escuro. Esse movimento se destacou por diversos artistas como Caravaggio e Diego. Olha só aqui essa obra de arte. Olha só o Diego. Foi um pintor espanhol que, em sua juventude, admirava os ideais, experimentando criar composições segundo seus preceitos. A escola espanhola de pintura barroca, criava por Velázquez, né, revolucionou o modo de perceber, contemplar, realizar pinturas. De certa forma, sintetizou todos os ensinamentos dos grandes mestres
renascentistas e barroco em estilo único, servindo inspiração para o movimento do século XIX, para os próprios artistas do século XVII. Temos aqui o autorretrato dele, certo, de Diego. Aqui é só uma curiosidade sobre o artista, se você quiser, né, saber aí, tem no livro de vocês, tá bom? Vocês dão uma leiturazinha melhor, certo, sobre o artista. E na página 259, nós temos um objeto, né, que é um infográfico, que ele traz informações, certo? Velacnês e as meninas. Vamos ver aqui essa obra de arte, certo? De Diego, certo? Vamos analisar essa, tem uma análise aqui, é um infográfico, a informação sobre essa obra de arte, certo? Sobre o Diego. Vamos ver aqui, é Las Meninas. O nome dessa obra de arte é Las Meninas. Por que será, hein, gente? Vamos começar pelo número 1, bem aqui assim, ó. Clicar nele. Quando a gente clica, ele diz a informação. Pronto, olha só aqui essa aqui, ó. Em sua maior e mais famosa obra de arte, o artista Diego inclui um autorretrato. Olha só, tem um autorretrato em frente a uma grande tela. Ele parece observar um modelo com um olhar direto para o espectador da sua obra. Então, ele colocou um autorretrato aqui na obra dele, ó. Certo? Vamos para o número 2. Deixa eu clicar aqui no número 2. Olha só essa obra aqui. Essa parte aqui da obra de arte. Os pais da infanta Margarida, o rei Filipe IV e Mariana da Austrália. Aparece no espelho ao fundo da cena. A impressão que temos é que eles possam para a grande pintura que Velázquez está fazendo. Olha só. Colocou aqui os dois, né? Um quadro lá atrás deles dois. Vamos para o terceiro aqui. Quem é esta? A personagem principal, olha só, da obra de arte dele, é a Margarida, aos 5 anos. 5 anos de idade. Ela foi um membro da família real mais retratada por ele, ó. Um membro da família real. Vamos ver o 4. Dona Maria Agostina. Serve para a infanta água no jarro, certo? De barro sobre uma bandeja, reclinando o corpo com reverência. Bem, aqui tem uma análise bem direitinha, hein, crianças? Vamos ver esses 5 aqui. É uma senhora, né? Mari Bárbola. Essa é uma anã, crianças, que começou a trabalhar com a família real em 1651, quando a infanta nasceu, quando a Margarida nasceu. É uma anãzinha. Vamos ver aqui o 6. Nicolacito. Também é anã. E está tocando o cão com seu pé. Tem tanto anão aqui, né? E o 7, que é o último. Dona Isabel, filha do conde. É a outra menina em atitude também de reverência para a infanta. Então, todos estão de reverência para ela. Tá aqui a principal, que é a personagem principal. Certo? Então, isso aqui é uma análise, né, da Las Meninas de Diego. Certo? Uma obra de arte. Muito interessante, né? Cuidado, eu já passei aqui na página 257. Vou voltar aqui um pouquinho, tá certo? Pronto, na página 257 é a atividade de classe de vocês, tá certo? É a de classe, não, a de casa. Tem ideia 257. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí um pouquinho, viu, crianças? 256. Mão na massa. Tá aqui, a 200... Achei. Desculpem aqui, é que eu tava procurando porque tem a de classe e a de casa. Como eu já passei por essa página, 256, que eu falei um pouquinho, né? Nós temos aqui, certo? Mão na massa, que vocês vão fazer. Aí vai ser a atividade de classe de vocês, ó.
Em seu caderno, faça 2 retângulos. Vocês vão pegar a régua de vocês, tá bom? Vocês vão fazer 2 retângulos, 10 centímetros por 15, 10 centímetros por 15. É um quadro, certo? No primeiro, né, vocês vão usar 2. Se der na mesma folha, vocês fazem. Não sei se vai dar da mesma folha, mas eu acho que não vai dar. Então, vocês vão fazer no caderno de desenho, tá certo? Aí faz 2 tipos de retângulo. Aqui os centímetros que você deve usar. O primeiro que você fizer, você vai fazer um desenho representando uma situação em que você experimenta o medo, certo? Você vai fazer um desenho, certo? Que representa o medo. E esse desenho que representa o medo, né? Você está motivado para vencer. Você vai vencer esse medo que você tem ali, daquilo ali. Pode ser uma coisa que você tenha medo, certo? Um animal, um objeto, alguma coisa que você tenha medo. No outro, certo? Represente uma situação na qual você não gosta dessa situação, você não gosta desse medo, mas tem interesse em enfrentar. Né? Então, você vai fazer 2 situações diferentes. Uma que representa o seu medo, que você sabe que vai vencer aquele medo. A outra também vai ser uma representação de medo, mas que você vai enfrentar aquele medo. Certo? Então, são 2 quadros diferentes que vocês vão fazer, tá bom? Use a sua criatividade. Crianças, cuidado. Façam a tarefa. Pode fazer uma pintura, certo? Bate a foto e manda lá para o meu canal de artes. É assim que eu vou saber que vocês estão fazendo as tarefas, tá bom? E vamos dar continuidade. Nós paramos, já vimos em prografo, na 259. Certo? Nós temos aqui outra mão na massa, mas a gente não vai fazer essa tarefa. A tarefa de vocês é na 256. E temos a 257 para casa. Deixa eu logo falar da atividade de casa de vocês. Aqui. Na página 257, vocês podem ver aí no livro de vocês, em uma folha de papel A3, que eu não tenho folha de papel. Pode fazer no caderno de artes de vocês, certo? Você vai fazer uma composição da natureza morta, com a colagem, utilizando desenhos. Crianças, vocês não vão desenhar, vocês vão pegar o desenho lá da página 39, ó, da página 39, e da página 41, já tem aqui os desenhos feitos, tá bom? E você vai fazer uma composição da natureza morta, faça uma colagem dessa composição. Bate a foto e manda lá para o meu canal de artes, tá bom? 2 atividades que vocês têm que fazer, viu? A de classe e a de casa, bate a foto e manda para o canal de artes. Agora vamos terminar aqui, né? Tá bem pertinho já de terminar. Nós vamos dar continuidade na página 259. Ó, nós temos aqui o quadro deles que nós analisamos lá em cima, certo? E vamos para a 260, que é nossa última página. E vamos estudar mais 2 movimentos artísticos para encerrar nossa aula de hoje, conhecido como dadaísmo e surrealismo. Durante as 2 primeiras metades do século XX, o mundo passou por muitas transformações e eclosão de guerra mundial. Muitos artistas foram obrigados a saírem de seus países por conta da guerra e longe do foco dos conflitos, começaram a questionar o valor da função da arte. Em 1916 surgiu um movimento artístico conhecido como dadaísmo, para o qual a arte daquele período não fazia mais sentido. Em vez de materiais sofisticados, objetos do cotidiano e pouco valor começaram a servir como matéria-prima para seus trabalhos. Exemplo da obra de arte, a fonte. Olha só. Eu não vou nem dizer com que se parece, viu, crianças? Daqui dá para vocês terem ideia do que se parece, né? Com base nesses preceitos da ruptura com a razão, em 1924, o escritor francês André liberou a construção de um pensamento artístico que privilegiava o irreal e o consciente. Com o universo dos sonhos, diversos artistas como Salvador Dalí, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Desculpem, porque eu estou um pouco rouca.
Salvador Dalí, vocês já ouviram falar um pouquinho sobre ele, certo? Ele é um pintor muito famoso e ele faz parte do movimento do surrealismo, certo? O que é o movimento surrealismo, crianças? O movimento surrealismo é aquele onde o artista, ele pinta o seu sonho, né? Ele tem um sonho, e se o sonho dele for uma cadeira só com a perna, então ele vai pintar uma cadeira só com a perna. Ele pinta aquilo que ele sonha, aquilo que ele sonhou e tenta transmitir para as pessoas através da sua obra de arte, certo? É um movimento que está surreal, ou estão fora do nosso cotidiano, são coisas que estão, coisas diferentes, certo? Vou mostrar aqui outra obra de arte, olha só, relógios tortos, estão vendo? Ó? É coisas que tá fora da nossa realidade, certo? Está de maneira torta. Será que os relógios são realmente desse jeito? Não são, certo? Então, esses tipos de obras de arte são conhecidas como obras de arte do surrealismo, certo? Onde o artista ele vai mais além da nossa realidade, certo? E crianças, nós ficamos por aqui, certo? A nossa aula encerra por aqui. O nosso conteúdo era esse sobre os tipos de arte intrigante. Bem, crianças, né? Nosso conteúdo da nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Nós estudamos a arte intrigante, que é o primeiro capítulo do livro de vocês, certo? Nós vimos, ó, relembrando, nós vimos a arte bizarra, certo? Que é aquela arte onde ela transmite o medo, são a arte bem assustadoras, certo? Vimos também vanitas, que é representado pela natureza morta, onde o artista pinta objetos que não transmitem tipos de sentimentos, certo? Vimos também o barroco, certo? Obras de artes antigas, onde eram pintadas mais obras de arte de igrejas, certo? Pinturas mais católicas. Vimos também o maneirismo, certo? Que foi um outro movimento artístico que surgiu, certo? Onde o artista pintava a sua realidade, aquilo que ele vivia, ele tentava pintar e passar para as pessoas através da sua obra de arte. Vimos também o dadaísmo e o surrealismo, onde o surrealismo já é diferente do maneirismo. O maneirismo, ele trata de uma obra de arte da realidade, certo? O surrealismo, ele trata de uma obra de arte do sonho, certo? Aquilo que está acima do real, certo? Que é uma arte bem diferente, que não realmente é uma arte real, certo? Como vocês viram, o relógio do Salvador Dalí, o relógio derretendo, o relógio não derrete, não é verdade? Então, é uma obra de arte que está além da realidade, certo? Então, tudo isso nós vimos na nossa aula de hoje. Sei que foi uma aula mais de leitura, de explicação, né? Eu não passei nenhum vídeo para vocês, certo? Porque realmente nós tínhamos que ver esses tipos de movimentos artísticos, tá bom? Porque ele vai cair na prova de vocês, esses movimentos, a diferença de um e de outro, certo? Prestem bem atenção nos quadros que tem no livro de vocês, para você diferenciar qual é o tipo de movimento diferente, o artista que pintou aquele quadro, que vocês sabem que a prova de vocês cai mais isso em relação, né, a artes, tá certo? Na próxima aula, já é um outro conteúdo novo, o conteúdo 2 do livro de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Deem uma leitura aí no livro de vocês, façam a atividade de classe de casa, batam a foto e mandem para o canal de artes, tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!